A paz de Deus a todos os irmãos em Jesus Cristo que está nos acompanhando pelo canal Examinando a Bíblia. Irmãos, o assunto do vídeo de hoje será o julgamento do reino da besta revelado no livro do Apocalipse e revelado nos profetas do Antigo Testamento. Irmãos, nós vamos fazer uma leitura aqui em 19 de Apocalipse, no texto onde narra o julgamento de Jesus Cristo sobre o reino da besta, E, irmãos, eu quero fazer uma conexão profética com profetas do Antigo Testamento. A finalidade do vídeo é mostrar para os irmãos o quê? Que tudo que foi falado no Apocalipse, revelado no Apocalipse, Deus já deixou falado pelos profetas do Antigo Testamento, certo, irmãos? Então aqui nós vamos fazer essa leitura, E nós vamos citar alguns profetas como Isaías, Joel, Ezequiel, Daniel. Irmãos, aqui esse assunto vai ser dividido, vamos falar de três coisas, melhor dizendo. Vamos falar aqui, sobre o lagar da ira de Deus, que se encontra dentro desse texto. Falaremos, sobre um anjo que está convocando as aves do céu para se fartar de reis e poderosos que estão aliados, ao reino da besta. E falaremos, irmãos, sobre a besta, e o falso profeta ser lançado no lago de fogo e enxofre. Tudo isso está nesse texto 19 de Apocalipse, nós vamos ler ele e vamos ver, irmãos, que os profetas do Antigo Testamento já falavam, sobre esses assuntos também. Então, irmãos, com a força de Deus e a guia do Espírito Santo, vamos ler em Apocalipse capítulo 19, do verso 11 em diante. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Essa veste salpicada de sangue fala do lagar da ira de Deus. Já já nós vamos falar sobre isso, os irmãos vão entender. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Mais uma vez aqui, irmãos, está falando do lagar da ira de Deus. Já já vamos entrar aqui nesse assunto. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Então aqui, irmãos, no verso 17 nós vemos, um anjo clamando, chamando as aves do sol, perdão, irmão, as aves, Esse anjo estava no sol, e ele clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Então, irmãos, esse anjo, ele está convocando as aves para comer, a carne de poderosos, de reis, de tribunos, Quem são esses? Aqueles que estarão aliados ao reino da besta. A besta, ao falso profeta, Satanás, ao anticristo, ao falso profeta. Para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, isso, dos que sobre eles se assentam, ou seja, seus cavaleiros, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Olha aqui, livres e servos, pequenos e grandes, que são pessoas que estão marcadas, com a marca da besta, como nós vemos que em 13 de Apocalipse fala, que a marca da besta será posta em livres e servos e pequenos e grandes. Então aqui, irmãos, está outra revelação, do anjo clamando, chamando essas aves, para se fartar desses povos, E eu vou mostrar para os irmãos, isso vai se conectar ao profeta Ezequiel, lá no assunto de Gog e Magog. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra
aquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Então é a terceira coisa que nós vamos, irmãos, conectar os profetas, né? É o fato da besta, né, e o falso profeta ser lançado no lago de fogo e enxofre. Então, como eu disse no começo do vídeo, nós vamos abordar aqui três coisas, né? O lagar da ira de Deus, né? O anjo convocando as aves, né, para comer a carne daqueles que estão aliados à besta, né? E o fato da besta e do falso profeta ser lançado no lago de fogo e enxofre. Então, irmãos, no verso 13, nós vemos, né, que na revelação, Jesus Cristo ele está vindo com uma veste salpicada de sangue. Isso, irmãos, nos conecta ao lagar da ira de Deus. Para nós entender esse assunto, irmãos, primeiramente nós precisamos entender o que é um lagar. Um lagar, irmãos, é aquele estanque onde se enchia de uva e as pessoas pisavam para esmagar as uvas, para elas se tornarem, né, para extrair o suco da uva, para se tornar o vinho. Então, irmãos, aqui o sentido, o que é o sentido do lagar da ira de Deus? Deus quer dizer que, assim como as uvas são pisoteadas e esmagadas num lagar, assim também, irmãos, todos aqueles que estão aliados, que estarão aliados à besta no tempo do fim, sofrerão essa condenação. Assim como se pisa e se esmaga as uvas num lagar, assim Cristo também pisoteará e esmagará essas nações, irmãos, que se aliarão à besta, né? Que estarão aliadas a ela, que vai causar grande tribulação na terra. Então, irmãos, por que fala aqui que a veste dele está salpicada, né, de sangue? Quando as pessoas, irmão, pisavam naquele lagar, nas uvas, para fabricar o vinho, era normal que a vestidura deles, né, se manchasse, né, com aquele suco da uva. Então, irmãos, isso daqui é uma referência ao julgamento esmagador de Jesus Cristo sobre essas nações. Então, irmãos, isso é o lagar da ira de Deus. No verso 15 fala, ó, ele mesmo, quem? Jesus Cristo, é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus. Então, irmãos, como as uvas são pisoteadas e esmagadas num lagar, assim Jesus Cristo fará com essas nações ímpias, com esses povos ímpios que estarão, irmãos, aliados à besta, ao anticristo, ao falso profeta. Então, irmãos, eu quero mostrar aqui para os irmãos que esses versos profeticamente se conectam ao que o profeta Isaías e o profeta Joel profetizou. Então, irmãos, agora nós vamos fazer uma leitura em Isaías, né, para nós vermos essa conexão profética. Aqui, irmãos, com a força de Deus e a guia do Espírito Santo, vamos ler Isaías, capítulo 63, do verso 1 em diante. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas, quer dizer, com vestes manchadas, né? Este que é glorioso na sua vestidura, que marcha com a sua grande força. Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Verso 2, porque está vermelha a tua vestidura, e as tuas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar. Eu sozinho, quem? Jesus Cristo. Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém se achava comigo, quer dizer, não tem auxílio de nação humana. E os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o meu sangue salpicou as minhas vestes. De quem? De Cristo. E manchei toda a minha vestidura, porque o dia da vingança, ó, Armagedon, a batalha do tempo do fim, porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus redimidos. Que redimidos são esses? Aqueles, irmãos, que foram salvos mediante o sacrifício de Jesus Cristo.
e o ano dos meus redimidos é chegado. Então, os irmãos, nota que esses versos, irmãos, se conectam com aquilo que nós lemos em 19 de Apocalipse. Ali, Jesus Cristo está com as vestes manchadas de sangue. E aqui vem dizendo no verso 1, quem é este que vem de Edom? Edom, irmãos, fala da descendência de Esaú. Esaú foi aquele que perseguiu Jacó. Jacó, irmãos, ali representa a igreja, né? E Esaú, a descendência dele, representa quem, irmãos? Aqueles que perseguem a igreja, certo? Assim como Esaú perseguiu Jacó, vai haver um povo no tempo do fim que vai estar perseguindo a igreja. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas, quer dizer, com vestes ali salpicadas de vermelho? Quem é, irmãos? Este é Jesus Cristo que vem para, irmãos, fazer julgamento ao povo de Deus que sofreu grande tribulação, que foi morto, que foi decapitado no tempo da grande tribulação, irmãos. E por que as vestes dele, irmãos, por que ele está com veste tinta? Porque, irmãos, fala do lagar da ira de Deus. Assim como uma pessoa pisa, esmaga as uvas no lagar e as vestes se mancham, assim também Jesus Cristo, irmãos, vai pisar essas nações, né, que estarão todas ali aliadas, né, ao anticristo, à besta, e estará perseguindo o povo santo. Verso 2, por que está vermelha a tua vestidura? Olha a pergunta, por que está vermelha a tua vestidura? Porque ele está vindo do lagar, ele está vindo dessa vitória esmagadora, irmãos, sobre o reino da besta. Porque está vermelha a tua vestidura e as tuas vestes, como aqueles que pisa as uvas no lagar. Eu sozinho pisei o lagar. Quem? Jesus Cristo. E dos povos ninguém se achava comigo. Quer dizer, nação nenhuma desse mundo vai se aliar a Jesus Cristo para vencer o reino da besta. Certo, irmãos? É ele sozinho, ó. E os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes. Agora os irmãos entendem porque em 19 de Apocalipse, a veste dele está salpicada de sangue, né? Porque ele é aquele que pisa o lagar da ira de Deus, é ele que vai pisotear essas nações ímpias que vai estar ali aliado ao anticristo, irmãos. E o seu sangue salpicou as minhas vestes, manchei toda a minha vestidura, porque o dia da vingança, que dia da vingança é esse? É quando Jesus Cristo vem, irmãos, contra o reino da besta, para julgar e condenar ele, para fazer justiça ao povo santo, porque o povo santo vai passar por grande tribulação, vai ser perseguido, vai ser morto, torturado, decapitado, como está ali em 20 de Apocalipse, irmãos, porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Então, irmãos, chega o ano dos redimidos do Senhor e chega o tempo dele fazer juízo contra essas nações ímpias. Então, irmãos, nós vimos essa conexão profética aqui em Isaías. Agora nós vamos fazer uma leitura no profeta Joel e os irmãos vão entender que Joel também fala disso. Então, irmãos, aqui vamos ler no livro de Joel, no capítulo 3, do verso 10 em diante, com a força de Deus e a guia do Espírito Santo. Forjai espadas das vossas enxadas e lança das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. Verso 11, ajuntai-vos e vinde, todos os povos em redor, e congregai-vos. Ó Senhor, faze descer ali os teus fortes. Então nós vemos aqui que Deus está chamando um ajuntamento de nação. E esse ajuntamento de nação que vão se congregar fala do reino da besta, irmãos, e das nações que estarão aliadas a ela, certo? Ó, movam-se as nações, quais? As que estão aliadas ao reino da besta, ao anticristo. Movam-se as nações e subam ao vale de Josafá. O que quer dizer vale de Josafá? Quer dizer, é onde Deus julga. Quer dizer, é onde Deus vai executar um julgamento através do seu Filho Jesus Cristo. Ó. Na continuação, movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações ao redor,
Ao redor da onde estão essas nações, irmãos? Ali de Israel. É dali que vem a besta e é dali, irmãos, do Oriente Médio, é daqueles povos e nações que estão ao redor de Israel que vai se formar o reino da besta. Porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Ó, verso 13, é aqui que nós vamos entender o lagar da ira de Deus. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Essa seara madura, irmãos, nos revela o quê? O tempo de Jesus Cristo vir recolher a igreja. Quando a seara está madura, o que que faz? Colhe-se aqueles frutos. Então aqui, irmãos, está falando o quê? De quando a seara de Deus estiver madura na terra. Jesus Cristo retorna, né? E leva os seus frutos, leva a sua igreja. Lança foice, porque já está madura a seara. Agora vai falar do lagar da ira de Deus. Vinde e descei, porque o lagar está cheio. Veja bem, irmãos, que depois que a foice é lançada, porque a seara está madura, ele está chamando, vinde e descei, porque o lagar está cheio. Então os irmãos notam que ali, em 19 de Apocalipse, Jesus Cristo está vindo com o exército do céu. Primeiro, irmãos, é lançado a foice, porque a seara está madura, querendo dizer, Jesus Cristo retorna, aqueles que estão vivos são arrebatados, né? Não estou falando de arrebatamento secreto, são arrebatados, irmãos, juntamente com aqueles que vão ressuscitar. Vinde e descei, porque o lagar está cheio. O que quer dizer esse lagar cheio? É todas essas nações, todas aquelas nações, né, que estão aliadas ao reino da besta, quer dizer, elas são como várias uvas, né, num lagar. Vinde e descei, porque o lagar está cheio, os vasos dos lagares transbordam, porquanto a sua malícia é grande. A malícia de quem que é grande? Daquelas nações, irmãos, que estão aliadas ao anticristo. Então, lançai a foice, porque a seara está madura. Fala da ressurreição dos mortos e do arrebatamento, irmãos, daqueles que ficou vivo para a vinda de Cristo. Ó. Vinde e descei. É Cristo chamando esse exército para descer junto com ele. Vinde e descei, porque o lagar está cheio. Os vasos dos lagares transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Ó. Multidões, multidões no vale da decisão. Porque o dia do Senhor, o que é o dia do Senhor? É o dia da vingança, como nós vemos em Isaías 63. Porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão, o sol e a lua se enegrecerão e as estrelas retirarão o seu resplendor. Isso nos conecta ao sexto selo, que nos revela a volta de Jesus Cristo, e nos conecta, irmãos, ao sermão profético de Jesus Cristo, onde ele disse que após a tribulação daqueles dias, né, o sol e a lua iam escurecer, as estrelas cairiam do firmamento, né? Então os irmãos notam como que tudo está conectado, irmãos. Então, irmãos, nós já vimos, né, a revelação do lagar da ira de Deus. Os irmãos viram que isso se conecta aos profetas do Antigo Testamento. Eu citei aqui dois, citei Isaías, citei o profeta Joel. Então, irmãos, o próximo assunto que nós vamos entrar agora é sobre aquele anjo que está sobre o sol e clama para as aves, né, vim para se fartar, né, da carne dos poderosos, dos grandes, dos servos, dos livres. Ou seja, irmãos, é uma vitória de Jesus Cristo tão esmagadora, mas tão esmagadora sobre tantos povos que estão aliados ao reino da besta, né, que há uma convocação de aves, irmãos, para vir e comer, irmãos, daquela carne ali que vai ser torturada e esmagada, né? Porque, irmãos, assim como as uvas são pisadas e esmagadas num lagar, também essas nações, irmãos, serão pisadas e esmagadas por Jesus Cristo na sua vinda, quando ele vier para executar vingança a favor do seu povo. Certo, irmãos? Então nós vimos que lá aquele anjo, ele está chamando todo as aves do céu, né, para se fartar, né, da carne desses poderosos, né, desses reis, né? Então, irmãos, eu quero mostrar aqui para os irmãos que o profeta que profetizou sobre isso foi o profeta Ezequiel. Então, agora nós vamos ao livro de Ezequiel. Então, irmãos, vamos ler aqui em Ezequiel, no capítulo 39, do verso 17 em diante, com a força de Deus e a guia do Espírito Santo.
Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, dize às aves de toda espécie e a todos os animais do campo, ajuntai-vos e vinde. Vinde de toda parte para o meu sacrifício, que eu sacrifiquei por vós. Sacrifício grande nos montes de onde, irmãos? De Israel, porque é contra a nação de Israel que a besta vai se levantar. Ela se levanta contra os cristãos? Se levantam sim, com certeza. Só que, irmãos, o Oriente Médio, Israel, as nações que estão vizinhas, é o epicentro de todos os acontecimentos da grande tribulação. Que eu sacrifiquei por vós sacrifício grande nos montes de Israel, e comei carne e bebei sangue, comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra. Quem são esses poderosos? Quem são esses príncipes da terra? Todos aqueles, irmãos, que está aliado à besta, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes, dos bezerros, todos engordados em Bazã, e comereis a gordura até vos fartardes, e beberei o sangue até vos embriagardes, a gordura e o sangue do meu sacrifício que eu sacrificarei por vós. Que sacrifício é esse, irmãos? Essas nações que vão morrer, que vão ser destruídas, irmãos, por estar aliada à besta e causando grande tribulação, perseguição ao povo de Deus. Ó. Verso 20, e vos fartarei a minha mesa de cavalos, de carro, de valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Jeová. Então, irmãos, aqui é o assunto de Gog e Magog, em 38 e 39 de Ezequiel. Eu não vou entrar muito nos detalhes, irmãos, mas no canal eu tenho um vídeo que fala sobre Gog e Magog. Para os irmãos terem uma ideia melhor, eu peço para os irmãos que, quando puder, se os irmãos não assistiu, vai lá na playlist Assuntos Relacionados ao Apocalipse, né? E procura pelo vídeo de Gog e Magog, né? Que vai acrescentar a esse assunto que nós estamos falando aqui. Então, irmãos, nós falamos do lagar da ira de Deus, eu mostrei que está ali no profeta Isaías, está no profeta Joel. Eu falei, irmãos, sobre aquele anjo que está convocando aquelas aves, né? Para se fartar dos reis que estão aliados à besta. Eu mostrei para os irmãos que aqui Ezequiel falou a mesma coisa. Agora, irmãos, para finalizar, nós vamos falar sobre o quê? Sobre a besta e o falso profeta, né? O reino da besta ser lançado no lago de fogo e enxofre. Aonde, irmãos, nós vamos ver isso? Nós vamos ver isso, irmãos, lá no profeta Daniel. Porque, irmãos, quando nós olhamos ali no profeta Daniel, ele tem a visão de 4 animais. O quarto animal das profecias de Daniel, que tem 10 chifres, ele, irmãos, está apontando, está nos revelando o quê? O reino da besta. Os irmãos notam que a 7ª cabeça da besta, que tem 10 chifres, ela nos revela o reino da besta. Nos revela, irmãos, que aqueles 10 chifres são o quê? Uma união de 10 nações que estarão aliadas à besta. E o quarto animal das profecias de Daniel, que tem 10 chifres, nos aponta para esse reino, irmãos, que será composto, né, por uma aliança com 10 nações. Então nós vemos, irmãos, que lá na profecia de Daniel, quando o ancião de dia vem, quando Deus vem para fazer justiça, o corpo do quarto animal, querendo dizer todo o reino, né, todo aquele reino do quarto animal, o corpo dele é entregue para ser desfeito no fogo. Quer dizer, o corpo, aquele quarto animal é queimado no fogo. Então, irmãos, é a mesma revelação da besta e do falso profeta ser lançado no lago de fogo. Lá para Daniel, Deus mostrou aquele quarto animal tendo o corpo dele entregue para ser queimado e desfeito no fogo. Lá no livro de Apocalipse, nós vemos, irmãos, que a besta e o falso profeta é lançado, né, no lago de fogo e enxofre. Então, irmãos, os irmãos precisam entender, o quarto animal, ele aponta para o reino da besta. Não posso entrar muito em detalhe aqui, para o vídeo não ficar muito grande, mas eu aconselho para os irmãos, vai lá na playlist Assuntos Relacionados ao Apocalipse, né, do canal, e procure, irmãos, tem uns 2, 3 vídeos onde eu falo sobre o quarto animal. Os irmãos vão entender perfeitamente que aponta para o reino da besta que vai se levantar no tempo do fim. Não deixe de ver. Certo, irmãos? Se os irmãos não assistiu, acesse esses vídeos. Então, irmãos, vamos no livro de Daniel para mim
fazer a leitura e mostrar para os irmãos, né, essa última conexão, né? Aqui, irmãos, vamos falar do julgamento do quarto animal, né, que o corpo dele é entregue para ser queimado e desfeito no fogo. Então, irmãos, nós vamos ler com a força de Deus e a guia do Espírito Santo em Daniel, capítulo 7, verso 7 em diante. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis o quarto animal, que é o animal que aponta para o reino da besta que se levanta no tempo do fim. E eis o quarto animal, terrível e espantoso, muito forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, era mais terrível, e tinha 10 pontas. Que são essas 10 pontas? 10 chifres. Esses 10 chifres correspondem às 10 nações, irmãos, que estarão aliadas à besta. E eu estava considerando as pontas, ou seja, os chifres do quarto animal. E eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiro foram arrancadas. Qual é essa ponta que está subindo? É o anticristo, é a besta. E eis que nessa ponta havia olhos como os de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Esse grandiosamente, irmãos, é uma boca que é aberta para falar blasfêmias contra Deus. Em Apocalipse 13, é dito que a besta ela recebe autoridade para agir por 42 meses, 3 anos e meio, segunda parte da última semana profética, né? É o tempo que ela vai perseguir o povo santo. E ela abre a boca em blasfêmia contra Deus e o seu tabernáculo, e os que habitam no seu tabernáculo. Então os irmãos notam que está conectado ao Apocalipse. E eis que nessa ponta havia olhos como olhos de homem e uma boca que falava grandiosamente. E eu continuei olhando até que foram postos uns tronos. Veja, irmãos, que os tronos é postos após o julgamento do quarto animal. Os irmãos vão entender. Não se cumpriu em Roma do passado. Se cumpre, irmãos, no reino da besta que vai se levantar no tempo do fim. Então, irmãos, se os irmãos ainda não viu o que eu entendo sobre o quarto animal das profecias de Daniel, peço mais uma vez. Vai na playlist Assuntos Relacionados ao Apocalipse do canal, Examinando a Bíblia, e procure, irmãos, pelos vídeos onde eu falo, onde eu explico que o quarto animal das profecias de Daniel nos revela o reino da besta que se levanta no tempo do fim, e não o Império Romano que caiu no passado, irmãos. Olha que esses tronos foram postos, irmãos, no tempo que esse quarto animal foi julgado, certo? E esses tronos não foram postos, né, no tempo do Império Romano, nem quando o Império Romano caiu. E eu continuei olhando e até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou, e a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Pera, irmão, que eu me perdi na leitura. Estavam diante dele, assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinham da ponta. Quem que é essa ponta? É aquele chifre pequeno que se levanta para dominar os 10, né? Ele abate 3, porque provavelmente 3 vai fazer resistência a ele. Então ele tem que abater 3, e os outros 7, né, vamos dizer assim, né, eles entrega de boa, né, sem problema nenhum o reino para a besta. Então estive olhando por causa da voz das palavras, das grandes palavras que provia da ponta. Estive olhando até que o animal foi morto. Irmãos, quando que esse quarto animal é morto? Após se estabeleceu o trono de Deus, e continuei olhando até que foram postos uns tronos. Esse quarto animal não é o Império Romano. Não foi posto tronos, né, irmão, para julgar o Império Romano na época. Isso vai acontecer, irmãos, lá no tempo do fim. Os irmãos depois faz uma conexão com o que está escrito em 20 de Apocalipse.
Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinham da ponta. Estive olhando até que o animal foi morto. Qual? O quarto animal, que tem os 10 chifres. Quer dizer, o reino da besta é uma aliança de 10 nações. Estive olhando até que o animal foi morto, derrotado, vencido, e o seu corpo desfeito, quer dizer, vai ser desmanchado esse império da besta, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Veja bem, o que acontece, irmãos, com a besta e o falso profeta? São lançados no lago de fogo e enxofre. O que acontece aqui com esse quarto animal, né, que está aliado à besta e o falso profeta? O corpo dele é desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Então, irmãos, veja que Daniel já profetizava isso. Então, os irmãos, nota que para entender o livro do Apocalipse, tem que ler o livro do Apocalipse? Tem, mas tem, irmãos, que fazer a leitura dos profetas. Os profetas, irmãos, antes de vir o Apocalipse, ele já profetizava aquilo que vai acontecer no tempo do fim. O livro do Apocalipse, irmãos, foi as últimas revelações, as últimas palavras, né? Então, irmãos, cabe a nós examinar o Apocalipse, né, em conjunto com tudo aquilo que os profetas falou também, irmãos. Certo, irmãos? Tudo que está no Apocalipse foi falado pelos profetas. O Apocalipse, ele é as última peça para nós montar esse quebra-cabeça. Então, irmãos, dia a dia é necessário que nós examinemos as escrituras sagradas, né? Estuda ela, né? Dedica, né? Para aprender essas coisas, mas muitos vão falar, mas é difícil. Irmãos, eu sei que é difícil compreender, mas tem que ter um esforço da nossa parte, tem que ter um desejo, irmãos. Se o irmão tiver desejo em aprender, eu tenho certeza, com o tempo Deus vai dando sabedoria, entendimento, né? Não é de um dia para o outro, não é do dia para a noite, mas com o tempo Deus vai nos esclarecendo todas as coisas. Então, irmãos, eu vou encerrar o vídeo aqui, né? O assunto do vídeo era esse, né? Falar da condenação do reino da besta que está revelado ali em Apocalipse e fazer uma conexão profética com os profetas do Antigo Testamento, para os irmãos entender que os profetas do Antigo Testamento, né, já profetizavam, né, sobre a derrota, o julgamento, né, e a vitória de Cristo sobre o reino da besta. Irmãos, eu espero que esse vídeo tenha trazido sabedoria, entendimento, conhecimento, edificação na vida dos irmãos. Eu peço para os irmãos, se não for inscrito no canal, se inscreva, vai lá na playlist, né? Acesse os vídeos, né? Procura aprender, deixa os seus comentários. Se o irmão discorda em alguma coisa, não tem problema, deixa pelo menos um comentário de forma respeitosa, certo, irmãos? Não é, se o irmão entende de outra forma, não é necessário, né, irmãos? Desrespeito com ninguém. Eu peço para os irmãos também para se inscrever no canal, deixa um like para ajudar a fortalecer o canal, né? E compartilhe, irmãos, esses vídeos, esses assuntos com mais irmãos na fé, para que mais servos de Deus, né? Para que mais irmãos na fé cheguem ao conhecimento desses assuntos, que é muito pouco falado hoje em dia, pelas igrejas, pelas denominações. Certo, irmãos? Então, irmãos, eu encerro o vídeo aqui. Fiquem todos com a santa paz de Deus. Amém.